informação com responsabilidade, você encontra aqui. Boa tarde a todos. Com grande satisfação que mais um dia, uma tarde, estaremos aqui apresentando a primeira quadrimestre, o primeiro quadrimestre do ano de 2026. Eu acho que eu falo em todas as nossas audiências públicas que é triste ver esse auditório tão vazio, né? Principalmente vazio, que eu digo, da população, nos cobrando e vendo o que realmente a saúde vem fazendo e atuando. Então, assim, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês, os coordenadores da saúde que estão aqui, que realizaram esse trabalho, se empenharam, se dedicaram, e hoje a gente vai ter o prazer de mostrar, mesmo que por imagens, né, na rede social, mas apresentar. Gostaria de agradecer aqui a Balbina, a Wanda, o Luiz, que são do Conselho Municipal da Saúde, as enfermeiras, Gláucia e Tainá. O resto é o nosso colegiado de gestão, que está aqui para apresentar para vocês, população que nos assiste, a mais uma audiência pública do primeiro quadrimestre do ano de 2026. Gostaria de agradecer, a prefeita não pôde estar presente por outros compromissos já marcados, mas ela deixa aqui um abraço a todos vocês que trabalham incansavelmente para toda a população acisense. E eu falo isso com muito orgulho, porque nós somos referência para tantos municípios, né? Existe uma microrregião onde a CIS atende vários municípios. Então, vocês vêm trabalhando aí com duras penas, dia a dia, noite a noite. Então, fica aqui a minha gratidão a cada um de vocês e as suas equipes, tá? Encaminhe, por favor, o nosso abraço a todos os funcionários da Secretaria da Saúde. Então, eu vou chamar a Benê para já iniciar aqui com a parte financeira. Boa tarde a todos. Agradeço a presença dos colegas de trabalho, do pessoal do Conselho. E devo dizer que essa prestação de contas, na parte que se refere a recurso orçamentário e financeiro, já foi aprovado na terça-feira pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, a nossa audiência começa demonstrando o quanto de recurso a Secretaria de Saúde tem neste exercício de 2026. Somando o Tesouro Municipal, que está aplicando 62%, tem 26% do recurso federal, 9,35% do governo estadual, emendas parlamentares dos nossos vereadores, corresponde a 1,69%, nós totalizamos um valor de R$ 184.683.299,49 para ser utilizado neste exercício. A evolução da execução no primeiro quadrimestre, ele correspondeu com um percentual empenhado e liquidado. O liquidado corresponde que é a parte mais efetiva da utilização desses recursos,
corresponde a 27,41%. Desse total liquidado, que corresponde às despesas empenhadas e entregues, 26,24% já foram pagas. O percentual de aplicação, de acordo com a Lei 141, ele se limita a 15% do orçamento anual da Secretaria. Pela Constituição, 15%, o nosso orçamento foi utilizado agora, no primeiro quadrimestre, 13,78%. Isso não significa que a gente não esteja cumprindo a lei, porque o valor de 15%, ele corresponde ao valor do exercício. Então, nós temos ainda mais 2 quadrimestres, e normalmente a gente gasta mais que isso. Essa aqui é a evolução dos gastos de janeiro até abril, pelo município. E, de acordo com a manutenção do serviço de saúde, nós temos aqui discriminando por cada bloco de gasto, nós temos o valor que foi utilizado e repassado pelo governo federal, que corresponde, a fonte 5, já foi pago R$ 14.413.351,87. Da parte do governo do Estado, ele repassou já nesse quadrimestre R$ 4.811.106,25 para atender essas despesas e programas. De acordo com os valores pactuados, na atenção básica está previsto para esse exercício um total de R$ 41.120.620,28. Deste valor total, que é do exercício, já foi utilizado R$ 10.694.616,11, que corresponde a 26,01%. E, para isso, para explicar como foi utilizado esses recursos já nesse primeiro quadrimestre, eu convido a coordenadora da saúde, da atenção básica, para falar sobre as metas. Boa tarde. Então, meu nome é Lígia, estou frente à pasta da atenção básica e vou falar um pouquinho dos indicadores no primeiro quadrimestre, referente aos serviços realizados na atenção básica. Então, o objetivo 1.1, garantir o acesso integral às linhas de cuidado por meio de conjunto de ações no âmbito individual e coletivo, abrangendo a promoção à saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde. A primeira meta é realizar o diagnóstico situacional da saúde, identificando as áreas de maior vulnerabilidade por meio do cadastramento de toda a população, visando aumentar a cobertura de cadastramento populacional estimada pelas equipes de atenção básica. Então, a nossa meta prevista no primeiro quadrimestre era de 65%, e nós atingimos, no ano era de 65%, e no primeiro quadrimestre nós atingimos um total de cadastramento da população de 69,94%. Isto é, representa 70.921 cidadãos cadastrados na atenção básica. A meta 1.1.2, que é ampliar a cobertura de atenção básica a partir do diagnóstico, identificado no cadastramento da população, focando a implantação de novas ESFs nas áreas de maior vulnerabilidade. No primeiro quadrimestre,
no ano de 2026, ainda nós não tivemos essa ampliação, mas a Secretaria vem lutando para que a gente consiga estar implantando mais unidades de saúde para a cobertura da população de Assis. A meta 1.1.3, que é ampliar a oferta de consultas especializadas em geriatria e em pediatria. A proposta foi da gente conseguir colocar esses médicos especialistas, né, em 2 unidades de saúde. Hoje nós temos, na verdade, desde o ano passado, nós já conseguimos colocar médicos ginecologistas e pediatras atendendo nas nossas 6 unidades de saúde. As unidades são as UBSs e a gente tem as ESFs, que são referências dessas unidades. A meta 1.1.4, ampliar os procedimentos de saúde nas unidades, baseado na carteira de serviços de atenção básica, por meio de protocolos clínicos, baseado em evidências e na oferta local de medicamentos e cuidados para o controle de doenças crônicas. Tabela REMUME. Então, seria o indicador o número de reuniões, formação, encontros matriciais com profissionais médicos, enfermeiros de atenção básica, direção clínica, regulação e análise de indicadores obtidos pelos CIAPs. A proposta no ano são 12 reuniões para alinhamento. Nós tivemos no primeiro quadrimestre, conforme meta, 4 reuniões, 4 encontros. Meta 1.1.5, constituir um grupo condutor para a elaboração e efetivação da política municipal de práticas integrativas e complementares para a cessação do tabagismo e outras ações pertinentes com apoio da equipe multiprofissionais da Agitacis. Então, a meta prevista no ano seriam de 12 encontros, e só no primeiro quadrimestre nós já tivemos 16 encontros, incluindo, dentro das práticas integrativas, os encontros de auriculoterapia, os encontros de tabagismo que acontecem na atenção primária. Objetivo 1.1 é o mesmo. Então, objetivo 1.1.7, manter o atendimento integral à saúde das populações específicas, população LGBTQIA+, população negra e população e o POP-Rua. Nós tivemos, então, a proposta de encontros de formação era de 4 reuniões por ano, e já no primeiro quadrimestre, contemplando esses 3 grupos de populações específicas, nós já tivemos 24 encontros de formação. Meta 1.2, reorganizar e implementar a Rede Aline e seus arranjos loco-regionais, considerando os determinantes e condicionantes do processo de saúde e doença. Meta 1.2.1, articular em parceria com a rede intersetorial uma rede de enfrentamento à violência doméstica. O indicador seria a quantidade de ações realizadas, uma ação de articulação por trimestre. Meta prevista no ano seriam 4, e nós tivemos 2 reuniões já sobre essa articulação da Rede Aline no primeiro quadrimestre. Meta 1.2.2, garantir o acolhimento com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, ampliando o acesso e melhorando a qualidade do pré-natal, vinculando a gestante à unidade de saúde de referência. Então, a nossa meta prevista seria 80%. Todas as nossas gestantes que são atendidas nas nossas unidades de saúde, elas obtiveram, através dos indicadores do CIAP, 100%. Então, todos aqueles indicadores que são propostos pelo Ministério da Saúde, nós conseguimos cumprir. Nem todas as gestantes, gente, estão dentro da atenção básica. Tem gestantes, tem mulheres que fazem pré-natal particular, mas todas que estão vinculadas ao nosso serviço, nós conseguimos atingir as metas. Meta 1.2.3, reduzir em 5% ao ano o índice de mortalidade de mulheres em idade fértil de 10 a 49 anos, ampliando as ações de promoção e educação em saúde. Esse indicador que eu estou falando é um indicador que ele é feito pela vigilância epidemiológica. Até eu olhei aqui para ver se o Dene ou a Aline não estariam aqui, para ver se eles gostariam de falar, mas eles estão num outro compromisso. Então, o indicador seria o índice de mortalidade de mulheres em idade fértil, de 10 a 49 anos. Em 2024,
nós tivemos 36 óbitos de mulheres nessa faixa etária. Né? A meta prevista no ano de 2026 seria de 34, mas nós já tivemos no primeiro quadrimestre 13 óbitos. Então, a gente vai ter que trabalhar bastante, continuar trabalhando bastante, para que a gente consiga, até o final do ano, manter essa meta. Meta 1.2.4, investigar 100% dos óbitos de mulheres em idade fértil. Esse é um indicador que ele é realizado pelo Comitê de Investigação de Óbito Materno, Infantil e Fetal. Aqui a gente tem alguns representantes desse comitê, e todas as mulheres que tiveram nessa faixa etária, né, que morreram, foram investigados 100% por esse comitê. Então, nós temos um índice aqui de 100% de investigação desses óbitos. Meta 1.2.5, diminuir o índice de mortalidade infantil em 40% do ano de 2024, 10% ao ano. Então, nós tivemos um indicador em 2024 de óbito infantil de 15,73%. Reduzindo 10% ao ano até o final da gestão, para chegar nos 40%, nós teríamos que atingir um total, né, não passar de 14,15%, e no primeiro quadrimestre nós estamos em 2,13%. É um dado bom, o ideal seria que nós não tivéssemos esses óbitos infantis, mas a gente está lutando para que a oferta de serviço seja sempre a melhor. Então, no primeiro quadrimestre, esses 2,13% representa 7 óbitos de 328 bebês nascidos. Meta 1.2.6, reduzir 5% ao ano o índice de mortalidade prematura por meio da ampliação de oferta das ações de promoção em saúde. A mortalidade prematura são as pessoas que morrem por doenças crônicas numa faixa etária de 30 a 69 anos, devido a problemas como hipertensão, diabetes, problemas circulatórios, respiratórios. Então, a meta prevista para o ano, em 2024, nós tivemos 222 óbitos, a meta prevista para 2026 seria nós ficarmos ali abaixo dos 211 óbitos. No primeiro quadrimestre, nós tivemos 66 óbitos. Se a gente continuar dessa forma, a gente vai conseguir até superar essa meta proposta na redução desses óbitos de pessoas de morte precoce. Meta 1.2.7, aumentar gradativamente o número de visitas domiciliares diárias realizadas pelos agentes comunitários de saúde. Então, nós temos um número de 70 ACS atuantes, né? E em 24 dias, nas visitas diárias, nós tivemos número de visitas diárias, 70 ACS em 24 dias. Nós tivemos um total de 119.301 visitas no ano de 2025. Então, a média calculada deu uma média de 5,9 visitas por ACS. A nossa meta seria gradativamente aumentando esse número de visitas. Aqui a meta prevista para o ano seria de 7. No primeiro quadrimestre, calculando essas visitas realizadas, nós chegamos a um percentual de 6,33 visitas, né, que, calculando de todos os profissionais, dá 43.169 visitas realizadas no primeiro quadrimestre. Meta 1.3.1, mais acesso à atenção primária. O indicador é o cálculo realizado pelo Ministério da Saúde com as seguintes faixas de pontuação. Pessoal, quando a gente assumiu a gestão no ano de 2025, o Ministério vinha com uma mudança de indicadores. Então, esse indicador, que está ali regular, de 0 a 25, suficiente, de maior que 25, menor que 50, ele já mudou nesse ano. Então, hoje, nós temos que seguir o indicador que está ali de amarelinho. Então, a meta prevista, 50
30.1, no primeiro indicador, seria bom, só que agora mudou, a forma de cálculo mudou. Então, nós estamos em 30.1, que também é um indicador considerado como bom, o 30.1, só que no primeiro quadrimestre, a nossa meta seria 30.1, só que no primeiro quadrimestre nós já atingimos 40,96. Então, teve uma mudança na análise pelo Ministério da Saúde desses indicadores. Meta 1.3.2, cuidado no desenvolvimento infantil na atenção primária à saúde. Houve a mudança também do indicador. No primeiro quadrimestre, a nossa meta no ano seria de 50,1. No primeiro quadrimestre, nós já atingimos 32,44. É uma meta que nós precisamos correr atrás, fazer os trabalhos, e que até o final do ano a gente consiga atingir. No primeiro quadrimestre, atingimos 32,44. Até o final do ano, nós vamos atingir a meta proposta. Meta 1.3.3, cuidado à gestante puérpera na atenção primária à saúde. Então, a meta prevista no ano seria de 50,1, e no primeiro quadrimestre nós tivemos atingido 39,45. A mesma coisa que eu disse para o indicador anterior, também falo nesse indicador, que no ano a meta é de 50,1, nós atingimos o primeiro quadrimestre 39,45, mas muitas ações ainda vão ter que ser realizadas. Meta 1.3.4, cuidado da pessoa com diabetes na atenção primária à saúde. A meta prevista no ano de 50,1, e no primeiro quadrimestre a gente conseguiu ultrapassar a meta prevista durante o ano todo, já atingindo um percentual de 58,81. Meta 1.3.5, cuidado da pessoa com hipertensão na atenção primária à saúde. A meta prevista durante o ano seria de 50,1, e nós já atingimos uma meta de 68,49. Meta 1.3.7, cuidado da mulher na prevenção do câncer na atenção primária à saúde, que são os exames de Papa Nicolau, que, graças a Deus, a gente conseguiu regularizar essa demanda que estava um pouco deficitária, e hoje, no primeiro quadrimestre, nós já atingimos um percentual de 39,7%. Até o final do ano, faremos muito mais. 1.3.8 é a média dos atendimentos por pessoa assistida pelas equipes EMULT de atenção primária. Aqui é da Ju. A meta prevista seria de 2,1 durante o ano, e as equipes EMULT, na atuação de suas atribuições, de suas funções dentro da atenção básica, já atingiram no primeiro quadrimestre um percentual de 2,68%. Lembramos que nós temos no município 2 equipes EMULT. Tá? Uma já está homologada pelo Ministério e a outra está credenciada. Aguardando o repasse ainda, gente. Meta 1.3.9. Ações interprofissionais realizadas pela EMULT na atenção primária à saúde. Meta prevista, 2,7. E no primeiro quadrimestre, a equipe já atingiu um percentual de 3,02. Meta 1.3.10, reativar o polo da academia de saúde para a realização de atividades preventivas com a população através da atenção básica. O indicador seria ampliar o número de pessoas cadastradas no programa Agita-SIS, dentro do polo da academia, baseado nos dados lançados no prontuário eletrônico, aumentando 5% ao ano referente ao 2025. Que nós tínhamos 225 pacientes participantes do Agita-SIS. A meta prevista seria nós atingirmos 236, mas o Agita-SIS já conseguiu atingir no primeiro quadrimestre 240
pacientes ativos no programa. Meta 1.3.11, mais acesso às equipes do consultório de rua. O indicador é os cálculos realizados pelo Ministério da Saúde com as seguintes faixas de pontuação, conforme os outros indicadores, né? A meta prevista seria de 50,1, e no primeiro quadrimestre nós conseguimos, através da equipe do consultório na rua, atingir 34,77%. Meta 1.3.12, cuidado das pessoas gestantes pelas equipes de consultório de rua. Gente, aqui é um dado engraçado que a gente sempre tenta compreender o Ministério da Saúde, né? Porque aqui no primeiro quadrimestre, a nossa meta prevista seria 50,1 como bom. Só que no primeiro quadrimestre, a gente está ali zerado. Mas por que zerado? Porque não tem nenhum paciente do consultório de rua que esteja grávida. Então, por isso que não aconteceu esse acompanhamento. Então, é um dado que fica meio ali vago para a gente conseguir compreender, mas é isso. Nós estamos zerados ali porque a equipe, a população vinculada a um consultório de rua não tem nenhuma gestante. Deu para entender, né? Meta 1.3.13. Rastreio das infecções sexualmente transmissíveis pelas equipes de consultório na rua. A meta prevista é de 50,1, uma meta considerada como boa, e no primeiro quadrimestre o consultório de rua conseguiu realizar dessas avaliações 14,43%. Então, teremos que dar um reforço nessas ações. Meta 1.3.14, cuidado da pessoa com tuberculose pelas equipes de consultório de rua. A meta prevista seria de 50,1, a meta considerada como boa, né? E no primeiro quadrimestre, o acompanhamento dos pacientes com tuberculose chegou a 69,44%. Meta 1.4.1. Ampliar ações de educação permanente em saúde nas equipes de atenção básica. Essas são as ações, os encontros, as formações realizadas na atenção básica. Então, a meta prevista seriam de 12 formações ao ano, e só no primeiro quadrimestre, com tudo que foi desenvolvido, nós tivemos mais de 45 formações, contando com todo o pessoal da Secretaria da Saúde dentro dos seus departamentos. E com as equipes da ponta. Meta 1.5.1, ampliar, reorganizar, ofertar e humanizar todas as linhas de cuidado. Agora é da Dani. Pode ir? Meta 1.5.1, ampliar, reorganizar, ofertar e humanizar todas as linhas de cuidado da saúde bucal na atenção básica em 5% ao ano. Então, o indicador seria o número de ampliação de ofertas por linha de cuidado em 5% ao ano. Os atendimentos do CEL em 2024 foram de 4.762. A meta prevista durante o ano seriam 5.000 atendimentos, e no primeiro quadrimestre nós já chegamos a um montante de 1.643 atendimentos odontológicos na rede. A meta 1.5.2 seria garantir a aplicação tópica de flúor e escovação supervisionada. O indicador seria o número de escolas participantes, né, do PSE. Seriam 12 escolas ao ano que receberiam 2 visitas ao ano. Então, a meta para atendimento de crianças de 6 a 12 anos. Então, a meta prevista durante o ano seria a visita de 24 vezes nas escolas. E no primeiro quadrimestre, nós já tivemos essas ações, 10 ações realizadas nas escolas. Objetivo 1.6, alcançar os indicadores preconizados pelo Ministério da Saúde para a saúde bucal. Meta 1.6.1, cobertura.
Alô, alô? Alô? Pode continuar? Tá. Tá. Então, meta 1.6.1, cobertura de primeira consulta odontológica programada por equipe de saúde bucal, ESB na atenção primária à saúde. O indicador seria o cálculos realizados pelo Ministério da Saúde com as seguintes faixas de pontuação: regular, menor que 1, suficiente, maior que 1 e menor que 3, bom, maior que 3 e menor que 5, e ótimo, maior que 5. A meta prevista, né, também entra naquela mesma história dos indicadores dentro do Ministério que mudaram. Então, o primeiro indicador ali, a meta seria 3,1 seria bom, mas o indicador que está vigente hoje é esse 0,751, que é considerado como bom. No primeiro quadrimestre, nós tivemos um indicador de 25,18, que é considerado como ótimo, dentro da cobertura da atenção odontológica. Meta 1.6.2, razão entre tratamentos concluídos por equipe de saúde bucal ESB na atenção primária à saúde. O indicador são os mesmos, né? A meta prevista seria de 50,1 e no primeiro quadrimestre nós obtivemos um montante de 68,73. Meta 1.6.3, taxa de exodontias realizadas por equipe de saúde bucal na atenção primária. A meta prevista, que está sendo seguida, é essa de 10,1, e no primeiro quadrimestre nós obtivemos um total de 3,87. Essa taxa de 10,1 é durante todo o ano de 2026. É isso aí. Quanto menos pessoas extrair, mais cuidado está tendo. Meta 1.6.4. Escovação supervisionada por equipes de saúde bucal em faixa etária escolar de 6 a 12 anos, no âmbito da atenção primária à saúde. A meta prevista seria de 0,6, e no primeiro quadrimestre nós tivemos um total de 26,84. Meta 1.6.5, procedimentos odontológicos preventivos por equipe de saúde bucal na atenção primária à saúde. A meta prevista seria de 60, e no primeiro quadrimestre atingimos um percentual de 41,29. Meta 1.6.6, tratamentos restauradores e atraumáticos realizados por equipe de saúde bucal na atenção primária. A meta seria de 6,1, e nós, no primeiro quadrimestre, atingimos uma meta de 14,35. Obrigado, Lígia. Saindo agora da atenção básica, a gente vai falar sobre assistência farmacêutica. O orçamento para esse exercício, na assistência farmacêutica, é de R$ 9.868.628,74. Desse total, já foi utilizado no primeiro quadrimestre 25,88%. A meta 3.21, ampliar o serviço de cuidado farmacêutico na rede de atenção, na rede de cuidados da atenção básica. A meta seria 2 e foi realizado 1. Isso corresponde ao cuidado farmacêutico e treinamento no território. A meta 3.22, ampliar a cobertura de profissionais farmacêuticos.
A meta prevista é contratar mais um farmacêutico e ainda não foi possível a realização dessa meta nesse exercício. A meta 3.23, ampliar a oferta de medicação básica na UPA, no pronto atendimento municipal Maria Isabel e UBS e SFs. A meta prevista seriam 2, e até o momento também não foi estabelecida essa meta. A judicialização da saúde. Na assistência farmacêutica, nós contamos com um orçamento de R$ 2 milhões para a aquisição de medicamentos, fora do REMAME e do REMUME. Nesse ano já foi utilizado deste orçamento 12,22, exclusivamente com medicamentos. Na parte da regulação, que são os exames, a gente conta com a dotação de R$ 703.100 e já foi utilizado 40,48%. Saindo agora da assistência farmacêutica, a gente vai falar da média e alta complexidade, que é o maior orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, que corresponde a R$ 98.848.403,51. Dessa dotação, já foi utilizado 27,73%. Paz. É você? É a Valéria. Convido a coordenadora de saúde mental para falar sobre os indicadores. Boa tarde a todos. Eu sou Valéria, coordenadora do Departamento de Saúde Mental. Vou falar um pouquinho, então, da diretriz 2, que tem a ver com qualificar, potencializar, ampliar as ações de saúde mental no município, por meio do fortalecimento da rede de atenção psicossocial, assegurando o cuidado integral, contínuo, humanizado e próximo da comunidade, sendo pautados nos princípios do SUS, da reforma psiquiátrica e da luta antimanicomial. Então, a meta 2.1.1 é a educação permanente em saúde mental de adulto, infanto-juvenil e neurodivergências. Nosso indicador era o total de eventos e capacitações realizadas para profissionais na rede de saúde, 2 eventos no ano, nós já realizamos um no primeiro quadrimestre. 2.1.2 é matriciar a rede de atenção psicossocial em saúde mental para adultos, crianças, adolescentes e neurodivergências. Também o nosso indicador é o número de reuniões das equipes. Foram propostas 20 por ano, e nós já realizamos 5 no primeiro quadrimestre. Acho que estou sem ponteira. Dois ponto 1.7, que é ampliar ações de matriciamentos do CAPES na RUI, que é a Rede de Urgência e Emergência, ações de matriciamento sistematizado realizado por cada CAPES. No CAPES em Assis nós temos o AD, o IJ e o 2. A nossa meta prevista são 18 no ano e nós já realizamos 6. A meta 2.1.8, articular junto à assistência farmacêutica ações do autocuidado apoiado, gestão autônoma da medicação, uso racional do medicamento, desmedicalização da população usuária de psicotrópico. Nosso indicador era a quantidade de reuniões realizadas por CAPES. A nossa meta é 4 no ano, agora, nesse quadrimestre, ainda nós não fizemos. Vou falar um pouquinho da produtividade do programa Sentindo, do qual também está na minha pasta. Então, nesse primeiro quadrimestre de 2026, nós tivemos 474 atendimentos de fonoaudióloga, 239 de fisioterapia, 229 de psicologia, 346 de terapia ocupacional, totalizando 1.288.
Porém, nós tivemos uma baixa nesse primeiro quadrimestre devido janeiro ser férias, então os pais também não levam, e temos muita falta, 418 crianças faltosas. Então, a gente também está trabalhando sobre isso, porque as pessoas precisam do atendimento, mas também não levam para atendimento, cobram o nosso atendimento, ficam na agenda dos profissionais e acabam não indo, né? Então, isso também a gente, quando nós olhamos esse quadrimestre, falei, gente, e daí? Né? Então, estou conversando com os profissionais, porque é isso, nós temos uma atenção básica, lotada de encaminhamentos, de pais precisando, de crianças precisando, e quem... Não, parou. Não, mas está gravando. Alô, som? Então, só para que a população possa estar atenta, nós temos ali um manual de que 2 faltas sem justificativa, as crianças serão, então, como abandono de tratamento, porque 2 faltas já causa ali uma metade de ausência do mês. E para algumas crianças que não estão tendo acesso, está tendo muita dificuldade. Então, nós realmente estamos levantando faltas sem justificativa, nós realmente vamos ter que encerrar o ciclo dessa criança no atendimento. E agora vou falar um pouco do componente dos 3 CAPs, dos atendimentos que realizamos, então, no CAPs 2, IJ e AD. Então, nós trazemos as ações de articulação e qualificação do cuidado dos CAPs, do qual a gente fala sobre a articulação da rede, o protagonismo, as reuniões, espaços de formações e matriciamentos que têm acontecido. No CAPS 2, 2059, no CAPS IJ, 566, no CAPS AD, 432. Atendimentos e procedimentos individuais em cada CAPS. Que comporta o quê? O acolhimento, né? Então, acho que é só para poder entender que CAPS é acolhimento de urgência em saúde mental. Na atenção básica, existem psicólogos, os atendimentos psiquiátricos da equipe multi, do qual pode atender de leve a moderado. Os CAPs eles atendem às urgências, pacientes que precisam ficar lá, tomar medicação assistida, ter um atendimento multidisciplinar um pouco mais integral. Então, os atendimentos individualizados, nós temos no CAPS 2, 2.934, no IJ, 2.137 e no AD, 2.211. Atividades coletivas, então, as oficinas, as práticas que acontecem, no CAPS 2, 482, no IJ, 448 e no AD, 447. Acho que não é meu. Diretriz 4. Boa tarde a todos. Cumprimento a nossa secretária da Saúde, Amanda Maílio Santana. Cumprimento também os demais gestores. Vou falar agora sobre o serviço ao qual estou à frente, né, o PAMI, inserido aí na rede de urgência e emergência. Bom, uma das metas é o quê? Rever o protocolo de classificação de risco, de urgência e emergência, devolvendo aí ações de assistência com cuidado adequado no tempo, lugar e na qualidade necessária em cada situação. Esse ano ainda não teve nenhum. O ano passado a gente implementou aí o protocolo de prioridade legal, no caso das pessoas com TEA, né, dentro da classificação de risco, porém esse ano ainda não teve nenhum. 4.1.2, ampliar a articulação entre PAMI e atenção básica para reduzir a reincidências de paciente aí classificado como azul. Por mês é gerado um relatório, então nesse quadrimestre já foram encaminhados 4. Bom, total de atendimentos reincidentes, tá? A gente percebe aí que houve uma queda em fevereiro, porém em março já aumentou e abril se mantém. Dentro disso, a gente tem aí uma estratificação ainda, que são os casos de doenças crônicas.
Então, a gente percebe também que há uma constância. Paciente com hipertensão, diabetes, bronquite, asmas, enfim. Dentre aí os principais CIDs, se destaca hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dor crônica, ansiedade e dor lombar. Os maiores polos aí de reincidência, ou seja, as unidades que encaminham esses pacientes reincidentes, né? Lembrando que reincidente é o paciente que procura mais de 4 vezes o pronto atendimento naquele período de um mês. Por exemplo, algumas unidades aqui, eu tenho um paciente que vem 60 vezes no mês, 2 vezes ao dia. SF Maria Isabel, né, campeão até por conta ali da micro-região, o qual o serviço está inserido. Jardim Santa Clara, Vila Operária, Parque Colinas e Jardim Eldorado. Basicamente, aí, obrigado. Basicamente, o complexo ali da Prudenciana, a maioria. Bom, um pouco das nossas ações, né, que foi realizado, nossa produção, o atendimento também. A gente observa um número crescente. Em janeiro, 5.804, fevereiro, 7.000, março, aí, quase 9.000, em abril, 7.000. Aqui também a gente puder ver um pouco do que foi realizado, avaliação topométrica, aferição aí de pressão arterial, inalação, glicemia. A inalação, aumento do frio, a gente percebe ali um salto, né, de 68 aí para 125 inalações. Raio-X também, uma alta demanda. Antes de se tornar 24 horas, a nossa média de raio-X era em torno de 400 mês, hoje já está batendo aí quase 800. Em breve, um raio-X digital para ajudar também, né? Então, é isso. Obrigado. Muito obrigado, viu, Hugo? Acho que eu passei 2 vezes. Voltou? Nós estamos passando no momento de transição entre o encerramento do convênio com a Santa Casa, que fazia a gestão da UPA, e com a secretaria assumindo esses serviços. Então, com relação às metas, o que estava previsto para esse ano ainda não foi realizado nada no primeiro quadrimestre. A gente vai estar recuperando esse tempo a partir desse segundo quadrimestre. Com relação ao SAMU, a meta era manter a regulação e de classificação de risco da linha vermelha pelo SAMU. E essa meta continua sendo mantida, 100%, e foi realizado 100% de regulação. Com relação a manter em funcionamento o SAMU no serviço de urgência e emergência, a meta também era 100%, e ele continua mantendo essa meta de 100%. Vai para 58, Angelita. Convido a Angelita para falar sobre a regulação. A Angelita é a coordenadora da área. Boa tarde. Então, diretriz número 4, objetivo número 4.2, assegurar aos usuários o acesso universal, equânime e em tempo oportuno aos serviços de saúde da atenção básica, bem como aos atendimentos de média e alta complexidade, promovendo a integralidade do cuidado no âmbito do SUS. A meta 4.2.1, participar do programa Mais Acesso a Especialistas, o PMAE. O indicador é a adesão realizada com ações desenvolvidas. Nós estamos com 100% no primeiro quadrimestre. 4.2.2, executar o plano de acordo com as OCIs, oferta de cuidados integrados, a execução do plano de trabalho de ofertas conforme pactuação, 100% também. O Rafa muda lá. A meta 4.2.3, aumentar em 15% a proporção de cirurgias eletivas realizadas na Santa Casa de Assis. O indicador é o número de cirurgias executadas, cálculo número de cirurgias eletivas de 2024, vezes 5% ao ano a partir de 2027. A meta prevista é 1.762 ao ano, 587 no quadrimestre. No primeiro quadrimestre foram realizadas 695.
118,4%. 4.2.4, desenvolver novos protocolos de acesso a exames de apoio diagnóstico. Era 1 por quadrimestre, foi feito 1. Meta 4.2.5, reduzir absenteísmo em 10% ao ano nos atendimentos agendados. Percentual de absenteísmo nos atendimentos agendados. A meta prevista em 2024 foram 18%, tinha que reduzir em 10% ao ano. Nós não conseguimos atingir, mas já diminuímos, inclusive, do quadrimestre passado. Consulta 16,61% e exame 16,12%. 4.2.6, reduzir a taxa de perda primária em 5% na ocupação de vagas ofertadas nos serviços. O indicador percentual de perda primária nos serviços ofertados. A meta era 10%, não, era 10% em 2024, reduzir em 5% ao ano. Nós conseguimos diminuir mais, 1,32 em consultas e 1,16 em exames. E manter o programa de oxigenoterapia domiciliar, a gente manteve. É isso, né? Bom. Eu convido a Ana Carolina para falar sobre a reabilitação. Boa tarde a todos. Então, eu sou a Ana Carolina, agora eu estou na frente do Centro de Reabilitação. Então, o objetivo 4.3, qualificar a oferta de reabilitação física no município por meio do Centro de Reabilitação de Assis, fortalecendo o cuidado integral por meio de cumprimento de protocolos, articulação com a atenção básica e estruturação dos serviços. Aqui eu vou falar um pouco sobre a produtividade dos centros de reabilitação no primeiro quadrimestre. A fisioterapia ortopédica, um total de 2.340, fisioterapia neurológica, 523, fonoaudiologia, 778, terapia ocupacional, 191. No momento, nós temos 4 fisioterapeutas na parte de ortopedia, 2 na neurológica, 2 na fonoaudiologia e 1 terapeuta ocupacional. No total de atendimentos que deu nesse quadrimestre, foi de 3.832. Aqui eu vou falar um pouco sobre o absenteísmo. Nesse quadrimestre, na parte ortopédica, 559, neurológica, 249, fonoaudiologia, 109, terapia ocupacional, 56, no total de 973 faltas. Aqui é o absenteísmo da primeira consulta, quando é a primeira consulta do paciente no centro de reabilitação. O total ofertado de vagas é 284 e teve 20 extra na parte ortopédica, e as faltas foi 72 faltas. Na fisioterapia neurológica, 67 ofertado, 7 extra e 20 faltas. Na fonoaudiologia, foi 50 vagas, 8 extra e 12 faltas, sendo no total de atendimento de primeira consulta 436, infelizmente teve 104 faltas. Agora eu vou chamar a Jaqueline. Convido a Jaqueline, responsável pela UAC, Unidade de Avaliação e Controle. Boa tarde, pessoal. Então, eu estou à frente da UAC, como a Benê já disse, é a Unidade de Avaliação e Controle, onde nós fazemos o monitoramento, a avaliação contínua dos contratos e convênios com os nossos prestadores, principalmente a Santa Casa e a nefrologia. Nós temos também o nosso médico auditor, fazemos todo esse controle, publicamos no Transparência todos os documentos da gestão, todas as escalas médicas, fica tudo disponível. Então, nós cumprimos 100% dessa meta. Aqui, em relação à Santa Casa, o número de internações no primeiro quadrimestre
foi um total de 1.976. Em relação aos procedimentos ambulatoriais, ortopedia, oftalmo, raio-x, biópsia, foi um total de 23.150 procedimentos realizados. Então, as metas quali quantitativas, eles têm atingido mensalmente. E o total repassado, incluindo o valor da tabela SUS paulista, totalizou R$ 9.634.892,33 no primeiro quadrimestre. Aqui são os dados da unidade de nefrologia, onde o número de pacientes em terapia renal substitutiva totalizou 550 no primeiro quadrimestre, ficando aí uma média de 137, 138 pacientes mensais. O valor total processado, que eles produziram e que foi repassado, totalizou R$ 1.814.513,21. E, além disso, tem o repasse da tabela SUS paulista, que totalizou R$ 463.109,02. Passo novamente para a Benê. Obrigada, Jaqueline. Agora nós vamos falar sobre o orçamento da vigilância em saúde. A vigilância conta esse exercício de R$ 6.397.515,30. Nesse exercício, ela já executou 31,60%. Não está obedecendo. Eu convido agora o Marcos para falar sobre a vigilância sanitária. Obrigado. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de apresentar alguns dados sobre a vigilância sanitária, cumprimentar a nossa secretária Amanda, os colegas de trabalho, o pessoal do Conselho da Saúde e a população que nos assiste. Os dados da vigilância sanitária estão lá na diretriz 5, que fazem parte da redução de riscos e agravos à saúde da população, por meio de ações de proteção, promoção e prevenção e vigilância em saúde. Nós temos, no mês, pode passar, no mês, um volume de fiscalizações. Queria trazer a atenção para esse número. Foram, no primeiro quadrimestre, 950 inspeções, sem problema, Benê. E esse volume de inspeções, ele já traz 50% do volume de todo o ano de 2025, já no primeiro quadrimestre. Então, é um número expressivo, que teve algumas execuções que a gente trouxe só para colocar vocês a par do que é realizado pela vigilância sanitária mês a mês. No mês de janeiro, foram as principais execuções: as renovações de licença, as renovações de licenças iniciais e coletas de água. No mês de fevereiro, as inspeções nas adegas, e as operações noturnas, essas que ocorrem mensalmente. No mês de março, nós tivemos apreensão de fármacos irregulares, aqui especialmente as tirzepatidas, aí estão falados daí na comunidade. E no mês de abril, a segurança alimentar, nas inspeções nos restaurantes e supermercados e ações relacionadas à dengue, juntamente com o setor de endemias do meu amigo Carlinhos. Na meta, no objetivo 5.1, realizar ações de promoção, fiscalização em saúde e vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e saúde do trabalhador. Na meta 5.1.1, que é garantir a vigilância sanitária, atuar de forma transversal nos programas de saúde do município, nós tivemos aí
100% dessa meta alcançada, onde tivemos aí as principais inspeções ao serviço de alimentos, drogarias, serviços de saúde e ações intersetoriais. Na meta 5.1.2, que é fiscalizar o serviço de saúde, realizar monitoramento de eventos sentinela, esse evento aqui também ele é muito importante quando se mantém zero, né? Quando a gente tem um evento sentinela no ciclo de sangue, deixa eu voltar, no ciclo de sangue a gente fica bem preocupado. Então, esse índice 100% para nós, ele é excelente, né? Então, ele deve se manter assim, porque não houveram eventos sentinela durante o primeiro quadrimestre. As notificações do Notivisa. A meta 5.1.3, que é as coletas de água, né, que são enviadas mensalmente do serviço de hemodiálise. Nós também tivemos aí um volume de 100%, eles enviam para a gente todos os meses essas análises. Então, isso está bem pactuado, né? E na meta 5.1.4, inspecionar todos os serviços de quimioterapia. Também foi feito 100% da meta no primeiro quadrimestre. E, por último, desse bloco, né, inspecionar fábricas de cosméticos, saneantes e suplementos alimentares. Também tivemos aí um volume de 100% alcançado. Aqui vale salientar que nós tivemos aí 2 interdições de empresas de cosméticos. A meta 5.1.6, que é coletar, né, anualmente o programa de Paulista de Alimentos. Isso também está pactuado, né, nós temos aí 100% pactuado e 100% realizado, né? As amostras são 100% planejadas, e elas acontecem mensalmente e estão agora planejadas para retomarem no mês de junho. A meta 5.1.7, apoiar o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, também atingimos 100%. Aqui vale salientar que a gente teve ações de treinamentos, onde a equipe da vigilância esteve lá em Epitácio, participando do treinamento primeiro no local, e também participou de um evento lá em Ourinhos, relacionado à temática de saúde do trabalhador. A meta 5.1.8, que é implementar as ações de vigilância a populações expostas a agrotóxicos. Isso está também atingindo um volume expressivo aqui no nosso município. Atingimos 100% da meta, participando dos fóruns, né, que ocorrem mensalmente, e onde também nós, enquanto vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, a gente alimenta mensalmente os dados relacionados à intoxicação exógena no município. Por isso que todo mês eu ligo lá na vigilância, pessoal, eu preciso dos dados das intoxicações que ocorreram, né? E, graças a Deus, está tudo tranquilo. E, em relação a fortalecer a infraestrutura de suporte à fiscalização, queria agradecer a Amanda, o pessoal que disponibilizou o nosso uniforme novo. Estou aqui hoje apresentando uma demanda lá da vigilância. Ficou bem legal, depois tem uma camiseta para você lá. E já vou avisar o pessoal aqui que no próximo quadrimestre já vamos solicitar, encaminhar o pedido do equipamento de informática para melhorar lá as informáticas no setor. Acho que esse é seu, né, Belém? Esse é do Carlos. Não, eu não gosto disso. Eu vou apresentar para o Carlão, mas ele vai ficar aqui do meu ladinho. Porque, afinal de contas, quem foi responsável por tudo,
por todo esse trabalho realizado. Foi o Carlão e a sua equipe de endemias que tem trabalhado aí incansavelmente na captura de escorpião. Esse ano, graças a Deus, nós tivemos aí uma queda muito brusca dos casos de dengue, mas ainda não parou a transmissão. Nós estamos com bastante casos positivos, mas está aí os dados do primeiro quadrimestre. Então, os casos positivos, as casas visitadas, os imóveis trabalhados, janeiro 975, depois 000, no terceiro, imóveis trabalhados. Depois as reclamações, por que 000? Retirada de materiais e serviços, fala, né? Não, imóveis trabalhados, ADL. O ADL, na verdade, é um trabalho que eles fazem e tem um mês específico. É por isso que ali está zerado, tá? Porque ali ele é feito em janeiro, abril, mas nós estamos fazendo em maio, e depois é julho e outubro. Outubro. São quatro meses no ano. As reclamações recebidas, as reclamações resolvidas, as retiradas de materiais inservíveis, as visitas aos pontos estratégicos, capacitações, as visitas e demandas de escorpião. Olha o aumento que teve. Outro dia, eu estava conversando com o pessoal da UPA, nós tivemos, em um dia só, 8 notificações de picada de escorpião, lá na UPA. É muito, né? Pelo índice, né? As nebulizações, graças a Deus. Eu acho que o ano passado, a gente já tinha passado, né, o período pior. Mas esse ano nós não tivemos nebulização. No início do ano, antes do retorno das aulas. As ações educativas e o arrastão. Esse ano também, o ano passado, nós fizemos um arrastão no Jardim Paraná, Progresso. Esse ano não precisou fazer, graças a Deus. Apesar que, se você for fazer, a gente retira muito material. Mas esse ano foi controlado. Pode passar, Rafa. Volta? Foram realizada uma capacitação para os funcionários, foram visitados ao todo 218 imóveis residenciais e prédios públicos, atendendo às demandas de reclamações sobre o escorpião. Conseguimos fechar o quadrimestre com 80% de cobertura de visitas e foram feitas 46 ações educativas com a parceria da Secretaria da Educação e órgãos públicos. Fechou? O mais importante de todos esses dados é que não tivemos nenhum óbito. O mais importante de todos os dados é que nós não tivemos nenhum óbito. Então, graças a Deus. Parabéns. Convido a Meire para falar sobre o GIPA. Boa tarde a todos. Vou apresentar os dados do GIPA. Então, o objetivo número 5.4 é garantir o acesso da população em geral e das populações mais vulneráveis às ações de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis, hepatite B e C, como também o aconselhamento e assistência às pessoas vivendo com IST, HIV/AIDS e hepatites virais. Então, a primeira meta é ampliar o matriciamento da atenção básica. A meta é 100%, a meta prevista, e a gente já fez a ampliação da PrEP e da PEP, já fez alguns matriciamentos também, então nós atingimos aí mais ou menos 50% da meta prevista. A meta 5.4.2 é garantir o acesso da população aos serviços de teste de prevenção HIV, sífilis e outros. A meta prevista era de mais ou menos 4.000 testes realizados no quadrimestre. Nós ultrapassamos essa quantidade já no primeiro quadrimestre, que foi realizado 4.456 testes. Lembrando que o teste rápido
é o meio mais efetivo da gente conseguir um diagnóstico precoce e tratar mais rapidamente essas infecções, né? Esses testes nós fizemos em conjunto com a atenção básica, então foi sempre com o apoio das unidades básicas de saúde, fazendo as ações ou em loco ou em alguns programas. Nós fomos na COCACIS também, em alguns outros lugares. Fizemos um número de aconselhamento, pré e pós-teste, palestra, trabalho preventivo, empresa, escola e população em geral. Isso um total de todo o nosso atendimento e da nossa produção no quadrimestre foi de 8.912, e a proporção de acompanhamento especializado de novos casos de infecção pelo vírus do HIV foi de 4. Então, eu fiquei bastante feliz com essa meta, porque o ano passado, eu lembro que foi o primeiro quadrimestre que eu apresentei, nós tivemos 9 pessoas infectadas pelo HIV no quadrimestre, no último quadrimestre do ano passado. Esse ano nós tivemos 4, sendo um só de Assis. Então, assim, fiquei muito feliz e eu acho que é isso mesmo, né? 2 são de Cândido Mota e um de Tarumã. Então, assim, eu achei muito importante trazer. Eu acho que é só. Obrigado, Meire. Bom, nós chegamos no último bloco, que é o bloco da gestão. Esse bloco ele contempla todo o recurso que é para atender a infraestrutura da secretaria e dar a retaguarda para os demais programas. E esse ano ela conta com um orçamento de R$ 28.448.131,66. Desse total, já foram executados 27,95%. E uma das metas que está prevista dentro desse programa de gestão é garantir dotação orçamentária e estrutura para o desempenho das atribuições do Conselho Municipal de Saúde. O Conselho, como cogestor da Secretaria, ele conta com um orçamento próprio, embora seja um valor pequeno, mas sempre que há necessidade, a Secretaria está socorrendo no valor para a execução das ações dentro do Conselho. O número de meta prevista para esse ano é 12, e já foram realizados 4, que corresponde às reuniões que são realizadas dentro do Conselho e demais atividades. O item 6.23, apoiar o Conselho Municipal de Saúde na implantação e desenvolvimento dos conselhos gestores nas unidades de serviços em saúde. Está sendo criado um grupo dentro do Conselho, já foi feito a resolução aprovando, e vai ser a proposta que a meta prevista é para que realize 4, implante 4 conselhos gestores nas unidades. Até o momento, nós não conseguimos fazer nenhuma. O item 6.24, apoiar o Conselho Municipal de Saúde na realização de cursos de formação para conselheiros. Tinha uma meta para que o apoio fosse para 2 no ano, e esse ano o Conselho já conseguiu que um de seus conselheiros participasse de um treinamento em São Paulo. Eu convido agora o Juliano para falar sobre o transporte. Muito boa tarde a todos. Eu sou o Juliano, secretário adjunto, e vou fazer a apresentação aqui do trabalho realizado no primeiro quadrimestre de 2026 do setor de transportes. Então, a diretriz é a número 8, estruturar o Departamento de Gestão de Dados em Saúde, e o objetivo 8.1 é garantir a oferta de transporte sanitário com frota de veículos comuns e adaptados aos usuários do SUS para as referências municipais e intermunicipais. A meta 8.1.1
garantir a oferta de transporte sanitário com frota de veículos comuns e adaptados aos usuários do SUS para as referências municipais, intermunicipais e demais programas de saúde. Então, o indicador atender às demandas de viagens e deslocamentos necessários. Foram atendidos, então, todas as demandas, né, todo mundo que precisou de transporte, 100% foi atendido. A meta número 8.1.2, viabilizar a aquisição de veículos de pequeno e médio porte. Então, a previsão de aquisição de veículos de pequeno e médio porte era de 3, a gente já conseguiu fazer a aquisição de 3 veículos neste ano, que são 3 Argos. E tem mais alguns outros veículos também programados para poder a gente conseguir para esse ano. As viagens realizadas no primeiro quadrimestre, elas somam em um total de 1.853 viagens, transportando 4.637 pacientes. Todos os nossos veículos eles estão segurados, manutenção em dia, e quando a gente analisa essas informações, nós temos uma média aí de 22 viagens por dia. Então, são 485 viagens por mês, em média. Então, a gente faz muita viagem com o transporte. Eu quero parabenizar aqui todos os nossos motoristas e também a gestão da frota nossa, que tem feito um trabalho de excelência à frente desse setor. Muito obrigado. Obrigada, Juliano. O Theo está aí? Oi, convido o Theo para estar falando sobre a ouvidoria. Obrigada, viu? Obrigado, Benê. Uma boa tarde a todos. Vou estar apresentando para vocês algumas informações sobre o SAU, Serviço de Atendimento ao Usuário. Pode seguir, Rafael, por favor. Então, inicialmente, nós vamos apresentar para vocês as 3 formas de atendimento do SAU, que são as orientações, procedimentos administrativos e manifestações. As orientações são dadas previamente aos pacientes que nos procuram para fazer não necessariamente já uma reclamação, mas porque eles precisam mesmo de orientação, né, para saber aonde está indo, qual que é o procedimento que deve ser adotado. Então, a equipe está preparada para prestar essas orientações para eles. Tivemos, no primeiro quadrimestre, 757 orientações. Os procedimentos administrativos, nós prestamos suporte para a secretaria na entrega de exames, preenchimento de formulários para medicações também, e as manifestações, que são os atendimentos prestados pela ouvidoria. Nos casos onde não foi possível a resolução direto na unidade, nós prestamos, então, um atendimento recursal por meio da ouvidoria, somando um total de 1.116 atendimentos. Próximo, por favor. Já? Assuntos principais. Nós tivemos 340 assuntos relacionados a exame, 236 relacionados à consulta médica, 206 relacionados à medicação e 92 relacionados à cirurgia. Os demais atendimentos estão divididos em outros assuntos de menor quantidade. Naquele slide anterior, gostaria de destacar uma mudança que nós notamos, que em todos os quadrimestres do ano passado, vinha, em quarto lugar, os assuntos eram relacionados a atendimento, a mau atendimento nas unidades. E, graças a Deus, a compreensão e a colaboração de toda a equipe, dos coordenadores, dos servidores, para nossa alegria, os atendimentos já não estão aqui nesse ranking, né, de assuntos principais. Então, é sinal que houve uma melhora nos atendimentos. Prosseguindo. E a situação, então, desses atendimentos. 1.086 já foram finalizados, 20 estão tramitando dentro do prazo e 10 estão atrasados.
E nós estamos tomando já as medidas para estarem cobrando os coordenadores para as nossas respostas. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade também de parabenizar as nossas atendentes lá do SAL, a Marisa, a Cássia. Acredito que elas estão bem preparadas, têm prestado um bom serviço para a comunidade, e no próximo quadrimestre, acho que elas já estão prontas para vir fazer a apresentação aqui. Quero agradecer à secretária Amanda também, e a todos os coordenadores pela paciência conosco, né? Nós sempre estamos aí procurando vocês, pedindo esclarecimentos, explicações. Agradecer também todos os servidores e, sobretudo, os pacientes, pela confiança no SAL, pela confiança na ouvidoria, de entregar a nós as suas demandas, para nós estarmos auxiliando nas tramitações dentro da Secretaria. Muito obrigado. Muito obrigado, Theo, pela apresentação e pelo trabalho realizado. Então, de toda essa estrutura apresentada para vocês, os recursos previstos para manter e custear corresponde ao valor que foi inicialmente dito no início das apresentações. Consolidando todos os blocos, um total de R$ 184.683.299,49. Desse total, nós já utilizamos 27,41. Vale destacar aqui que, para se manter uma execução equilibrada, nós podemos executar em cada quadrimestre 33,33%. Como a gente está utilizando 27, isso corresponde a um valor bem abaixo daquilo que a gente pode realizar. Então, nós estamos dentro de uma execução segura, tá? Que garante que nós vamos ter orçamento para cobrir o ano todo. Tá? Eu quero agradecer a presença de todos vocês e quero convidar a nossa secretária Amanda para fazer o encerramento dos nossos trabalhos. Bom, eu acho que fica mais uma apresentação, mais uma prestação de contas mesmo do que a gente tem feito. Tem muito que melhorar, a gente sabe disso, mas eu acho que isso é uma prova. Quando a gente vê os dados, os números, né, do GIPA, o índice da atenção básica, da saúde mental, eu acho que isso vale a pena e a gente consegue mostrar que estamos no caminho certo. Da saúde bucal, eu fiquei muito feliz quando eu vi o tanto que aumentou os indicadores. O próprio SAL, né, o que o Theo fala de reclamações e a ouvidoria, eu acho que nós estamos no caminho certo. Nós estamos numa missão, eu falo que todos que trabalham na saúde, né, no setor de saúde, está por uma missão. Seja ela, que seja no departamento administrativo ou na própria assistência. Eu acho que nós estamos no caminho certo. E juntos faremos ainda mais. Então, fica aqui o nosso muito obrigada. Eu gostaria de agradecer à Câmara Municipal pelo espaço, aos meninos, os técnicos. Então, obrigada ao Conselho, que ficou aqui até o final, um grande parceiro, um cogestor da Secretaria da Saúde, e a vocês, coordenadores, que estão ali na ponta, junto com os funcionários, tirando leite de pedra e fazendo acontecer dia a dia, noite a noite. A gente fala que nós estamos com o celular 24 horas, né? E ontem eu brinquei, mandei um vídeo no grupo, e é isso mesmo. Fala que quando vai assumir uma liderança, delícia, né? É um champanhe e caviar. E aí chega no final, você está com os olhos assim, né? Tremendo e procurando um terapeuta. Mas faz valer a pena.
Eu acho que a gente está no caminho certo. E, principalmente vocês, lideranças, continuem assim, incentivando, motivando e fazendo acontecer. E o Hugo fazendo figurinha, porque ele está rindo muito, entendeu? Então, gente, obrigada por mais uma tarde. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigada. Vamos fazer uma foto aqui, todo mundo? Informação com responsabilidade você encontra aqui.